Saudações pessoal, bem-vindos de volta ao canal Alcaté dos Livros. Hoje estou trazendo novamente um autor que eu gosto bastante, do qual eu havia prometido que traria novos livros. Então hoje eu trago A Alma do Homem sob o Socialismo, de Oscar Wilde. Então vamos descer o bonezinho em homenagem a este livro, com uma musiquinha de fundo. Aproveito para deixar um alô pro Ian Neves e pro coletivo da Soberana, esse bonezinho de lá inclusive, tá bom? Se vocês puderem ver os vídeos do Ian Neves sobre o assunto, para quem se interessar, vou deixar o link também ali embaixo na descrição, belezinha? Isso caso você realmente queira entender mais o que é o socialismo, o que é o comunismo, né? Pra não ficar falando besteira por aí pela internet. Concordando ou não, é a sua escolha, mas para você ter boa informação antes de ficar acreditando em qualquer porcaria por aí. Agora vamos para a resenha do livro. Oscar Wilde nasceu em 16 de outubro de 1854 em Dublin, na Irlanda. Ele foi um autor muito excêntrico e provocativo para os padrões conservadores de sua época. Além de polêmico, deixou pra gente poemas, contos, peças de teatro e um romance que fez um sucesso absurdo, do qual já fizemos resenha aqui neste canal, que é O Retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde foi condenado a 2 anos de trabalhos forçados simplesmente por ser homossexual. Ele faleceu 2 anos após sair da prisão, no dia 30 de novembro de 1900, em Paris, na França. Este livro ele é da LPM Pocket, de 2020, e conta com a tradução de Heitor Ferreira da Costa. As fontes do livro elas são um tamanho muito agradável. Embora as páginas sejam brancas, não é a minha preferência, é uma leitura muito tranquila de se fazer, até porque é um livro curto e que não consome tempo para leitura. Este livro foi escrito originalmente em 1891, e é importante a gente guardar um pouco a época em que esse livro foi escrito, porque vai apresentar problemas que hoje em dia nós identificamos de forma muito fácil, ainda mais se você trabalha. Já deixo bem claro que o que me surpreendeu nesse livro foi a forma muito atualizada da qual ele escreve sobre o assunto. A gente tem que lembrar que estamos falando de um livro do século XIX, e é muito interessante como os problemas do século XIX persistem hoje em dia. Mas vamos chegar lá. Esse livro ele é muito atual, e já tem uma ótima ideia nesse livro sobre a ideia do socialismo, sob a ótica de Oscar Wilde. É bem importante deixar claro isso. O Oscar Wilde ele foca muito na parte artística, ele discorre bastante sobre a individualidade humana como uma forma de evolução. E a ideia do livro é que apenas o socialismo ele teria condições de permitir essa evolução do indivíduo, de ele atingir o seu potencial máximo, vamos dizer assim. Mas por que ele fala isso? Ele usa no livro o argumento de que a maioria da população, pelo menos na época dele, e não só na época dele, vivia para outras pessoas. A grande maioria das pessoas dedicavam a sua vida diariamente para outras pessoas. Então essas pessoas não vivem a própria vida, não têm conhecimento sobre si mesmo, não têm desenvolvimento próprio, ela não tem como saber nem suas vocações, o que ela seria boa para fazer, qual tipo de arte ela poderia produzir, ou escrito, ou profissão, ela não tem como saber, porque todo dia ela dedica a vida para outra pessoa. E o que é esse dedicar a vida para outra pessoa? O Oscar Wilde está falando sobre o trabalho. Vamos lembrar que no século XIX era muito pior do que hoje em dia. Você não tinha direitos trabalhistas, as coisas eram muito mais problemáticas. Então, ele está falando que as pessoas passavam o dia inteiro, a sua vida inteira, trabalhando para alguém. Então ela não tinha condição de se descobrir, não tinha condição de saber suas vocações, de produzir alguma coisa ou simplesmente enxergar o mundo de uma forma mais tranquila. Afinal, ela acordava de manhã, trabalhava o dia inteiro para alguém, voltava à noite para casa e dormia. Basicamente era isso. E o interessante é que isso é muito atual, nós ainda fazemos isso. Temos lei trabalhista, nós temos horários, limites para trabalhar, nem sempre é respeitado e todo mundo que trabalha sabe disso. Nas nossas melhores horas, quando estamos mais dispostos, com mais energia, estamos trabalhando para alguém. Alguém está enriquecendo pelo seu trabalho, não você. Você está pagando contas. Temos que deixar claro que esse individualismo que o Oscar Wilde fala, ele não quer dizer sobre egoísmo. Não é uma pessoa que pensa só nela, explode o mundo. Não é isso. Ele fala que o individualismo é você se descobrir, as suas vocações, os seus potenciais, aquilo que você gosta, que você não gosta, o que te agrada, o que não te agrada. É você descobrir quem é você. Quem é você como indivíduo. E isso ele também fala sobre adquirir conhecimento e entender o mundo.
ele discorre bastante sobre assuntos referentes à arte e tudo que gira em volta dessa ideia artística, do que a arte pode proporcionar e desenvolver numa sociedade. Mas ele sempre volta ao ponto de que o socialismo seria esse ponto de partida que daria condições para que o ser humano evolua individualmente e com isso ele ajude a sociedade em si a evoluir também. E aí ele fala uma coisa muito legal, que quando esse ponto for alcançado, uma pessoa não vai mais explorar outra pessoa. Ninguém vai viver para outra pessoa, e sim para si mesmo. E se a pessoa vive para si mesmo, ela cria condições de se desenvolver e aí assim colaborar com a sociedade. E aí ela não fica sendo só mais alguém que trabalha para alguém, e sim um ser humano único. Então a sociedade cheia de seres humanos únicos, vamos dizer assim, ela teria condição de evoluir como um todo. Ele ainda vai além. E ele fala que se houver um Estado com poder político e econômico e principalmente poder industrial, se referindo aos donos de fábrica, ele diz que a liberdade ou o individualismo não tem como existir sob essas condições. Ele inclusive cita no livro uma ideia de desobediência civil como uma espécie de virtude. E ele atribui isso à história, dando a entender que as mudanças históricas que ocorreram foram de pessoas que desobedeceram padrões de sua época. E isso gerou mudanças. Provavelmente ele também esteja referindo a si mesmo, porque inclusive o próprio Oscar Wilde, ele transgredia muitos padrões de sua época, muitos costumes, muitas ideias moralistas ou religiosas. E inclusive ele pagou um preço bem caro por isso. Ele pagou o preço por ser autêntico. Ele também critica duramente os poderes dos quais ele chama de tirânico. Ele diz que a nobreza escraviza o corpo das pessoas e que a igreja escraviza a alma das pessoas. E depois ele acusa também o povo como massa, dizendo que ele escraviza tanto o corpo quanto a alma, fazendo uma alusão de que esse povo, quando mantido na ignorância, sem ter esse individualismo, sem ter tempo para si mesmo, ele acaba reproduzindo tudo aquilo que eles sofrem. Então eles também exigem que as pessoas façam exatamente aquilo que eles estão passando. Ou seja, se fizermos um paralelo com a nossa época, com a nossa época contemporânea, a gente está falando que o povo reproduz aquilo que ele sofre. O oprimido tentando ser um opressor sempre que ele pode, porque é isso que ele aprende. Então ele também critica esse tipo de pensamento e de movimento social que já tinha na época dele. Como o povo apanhava da nobreza e da igreja, eles reproduziam para outras pessoas aquilo que eles achavam que tinham que fazer. Ou seja, o povo faz o trabalho da nobreza e da igreja involuntariamente e contra si mesmo. Só esse material que foi dito até agora sobre esse livro já dá muita coisa para conversar, para discorrer, para refletir, mas vamos continuar porque, embora seja um livro bem curtinho, tá, gente? É um livro pequeno, é um livro que vem recheado de coisas bem legais para se ler. Principalmente, estamos falando de um artista e não de um ativista político, de alguém do século XIX, que foi condenado porque era homossexual. Então, só para deixar claro, estamos fazendo uma resenha do Oscar Wilde. Existem acadêmicos que dedicam tese de mestrado, doutorado sobre Oscar Wilde. Então, não tem como nesse canal de fazer uma análise muito profunda ou completa deste autor. Isso requer um trabalho mais especializado e muito elaborado, com muito tempo, só para discorrer sobre o autor. E não é o objetivo desta resenha. Um outro ponto muito interessante é que Oscar Wilde compara o assalariado com o escravo. Sim, ele diz que a escravidão ela é muito próxima de um assalariado. Ele critica também os gregos, dizendo que a sociedade grega idealizava uma sociedade melhor e completamente participativa, uma democracia onde todo mundo poderia dar a sua opinião ou decidir junto as coisas. Mas que a sociedade grega também tinha classes mais baixas que não podiam participar, mulheres não podiam participar e escravos não podiam participar. Então ele fala que a sociedade grega ela tinha uma sociedade perfeita apenas no plano das ideias, fazendo uma analogia a Platão. Ele diz que na Renascença, embora foi uma era muito artística, também só alcançou essa perfeição no plano da arte, idealizado. Porque assim como o assalariado, assim como os escravos, ela também mantinham classes baixas. Então ele aponta o horror da servidão, que apaga o ser humano e não o deixa atingir seu potencial. Então ele aponta o socialismo como uma era de harmonia, onde cada ser humano tem toda a condição de atingir o seu potencial. Então ele diz que no socialismo, sem amarras de servidão, seria possível a sociedade evoluir como um todo. E voltando, é uma visão genial de Oscar Wilde no século XIX e que continua bastante atualizada. Sendo que a nossa sociedade atual, a contemporânea pelo menos, ela é muito mais capitalista do que na época do Oscar Wilde. E é estranho, ou não, a gente pegar um livro do século XIX e a gente vê que os problemas daquela época persistem no dia de hoje.
talvez sob uma nova roupagem, mas são os mesmos problemas. Inclusive, nós que trabalhamos estamos no mesmo lugar que aquelas pessoas. Claro, temos leis diferentes, temos forma de vida diferente, qualidade de vida melhor, mas mesmo assim, os preceitos são os mesmos. Ao mesmo tempo que é genial a gente ler uma obra dessa, a gente também fica um pouco incomodado ou até um pouco assustado de como as coisas se mantêm e de como os mesmos poderes mantêm a gente onde a gente está. Então fica a dica de hoje, pessoal. A Alma do Homem sob o Socialismo, de Oscar Wilde. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha, um pouquinho polêmica hoje. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram algo do Oscar Wilde, se vocês querem mais obras do autor por aqui, se vocês querem outros autores, outros livros também. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para quem quiser adquirir o livro e quiser ler. E deixando claro que se você comprar por esses links, você também ajuda o canal. Belezinha? Não esqueçam de deixar aquele joinha, se inscrever no canal para ajudar o canal a continuar crescendo com qualidade. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.